Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 6 de outubro, estamos aqui na área experimental do Grupo de Pesquisa e Ciências do Solo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Dois Vizinhos, sob a responsabilidade do professor Beto Casale. Ele vai estar nos falando sobre a cultura do centeio. Confira a seguir a entrevista. Boa tarde, pessoal. Então sejam bem-vindos à área experimental do Grupo de Pesquisa em Ciência do Solo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos. Mais uma iniciativa do Grupo PET Agricultura Familiar para difundir as ações que nós desenvolvemos aqui na universidade. E eu hoje vou falar sobre uma cultura muito interessante e que foi um pouco esquecida no decorrer da nossa agricultura, mas tem tanta importância quanto o trigo, que é a cultura do centeio. A cultura do centeio, ela é uma cultura muito parecida com o trigo, tendo o diferencial de ser uma cultura com um ciclo um pouco mais longo, 150 a 160 dias. O centeio, ele tem uma finalidade alimentícia, assim como o trigo, certo? Só que em função de cultural, o centeio caiu em desuso. Hoje, o centeio se tornou uma alternativa muito boa como planta de cobertura. Por quê? Principalmente pela característica da cultura de ela ter uma proporção talo-folha muito maior. Diferente da aveia, o centeio tem muito mais talo, ou seja, é uma estrutura mais lignificada do que as folhas, por exemplo, da cultura da aveia. Por isso que ele se tornou uma cultura de cobertura tão interessante. Outro ponto importante do centeio, além da palha dele ter uma resistência à decomposição maior, em função dessa proporção talo-folha, é que o volume de biomassa por área é muito grande. Por exemplo, esse centeio que vocês estão vendo aqui, ó, é um centeio que tranquilamente chega a 10 toneladas de matéria seca por hectare. Isso é uma cultura rústica, porque você não precisa manejo de herbicida, inseticida e fungicida. É uma planta de cobertura como funcionaria com a aveia, certo? Outro ponto interessante do centeio é o fato de que você pode fazer controle de plantas daninhas, assim como você faz para o trigo, caso você tenha algum problema de infestação. Você pode, por exemplo, fazer o controle de folhas largas no meio do centeio para diminuir a população para a cultura de verão que virá em sequência. Outro ponto importante do centeio é o seu sistema radicular muito agressivo. Esse sistema radicular tem um aprofundamento maior do que a da aveia e o volume de raiz também é maior do que a aveia. Então ele se torna uma alternativa muito interessante à cultura da aveia para cobertura do solo no período do inverno. Mais um ponto importante, o ciclo longo dele. Aqui em Dois Vizinhos nós semeamos ele em maio, 1º de maio, e hoje 6 de outubro é que nós estamos fazendo a colheita. Se você quiser semear ele em abril, final de abril, você também poderia semear e antecipar um pouco essa colheita. Ou então você pode semear nesse período aí, fazer a dessecação dele, isso há 30 dias antes dessa data, estamos falando do início de setembro, e fazer a semeadura de uma cultura de verão sobre ele. Então aqui a gente vai demonstrar na prática duas situações que você pode ter com a cultura do centeio e fazer semeadura de cultura comercial de verão sobre ele. Primeiro vocês verificam aqui o centeio como uma planta de cobertura, cobrindo o solo, e você simplesmente entra com a semeadura sobre essa palha deitada da forma como está. Pelo fato do centeio ser muito mais talo do que folha, a semeadura da cultura de verão é muito mais fácil do que sobre a aveia. Por quê? Porque a semeadora, o disco de corte vai cortar mais fácil esse talo pela resistência que ele tem à energia que o disco implementa sobre a cobertura. Indiferente da aveia, que a aveia ela vai ser carregada, porque ela não vai ter tanto embaraçamento entre essas hastes aqui, e essa resistência fica menor. Por incrível que pareça, você tem aqui 10 toneladas de matéria seca e é mais fácil de plantar sobre essa matéria seca aqui do que sobre matéria seca de aveia, que pode ser em torno de 5 a 6 toneladas. Então isso é uma situação que você pode se deparar. Semeou em maio o centeio, chegou ao final de setembro, início de outubro, você vai estar podendo fazer a semeadura da soja sobre ele. Detalhe importante, você pode entrar com a semeadura sem dessecação. Esse centeio aqui não foi dessecado, ele maturou
e você percebe o controle que ele tem sobre plantas daninhas. Então você pode entrar com a semeadura e pode se preocupar em fazer apenas uma limpa, certo? Uma limpa apenas na soja é capaz de você conseguir fugir. Outra situação é se você opta por colher o centeio. E aí essa será a realidade de resíduo cultural que você terá na tua lavoura. Você terá então 10 toneladas de matéria seca picado, conforme for a tua colhedora, bem distribuído na área. A supressão de planta daninha já aconteceu, tanto ele em pé quanto ele colhido. Então o que você não pode é esperar muito tempo. Colheu, já entrar com a semeadura e você aproveita, como vocês podem visualizar nessa área, a ausência quase que total de plantas daninhas. Destaco novamente, uma área sem dessecação. Você entra com semeadura da soja aqui e você pode se preocupar em fazer apenas uma limpa da soja, diminuindo assim o custo da tua lavoura, e sem comprometer a produtividade da cultura de verão. Queremos agradecer ao professor Beto Casale aqui. Olha só que interessante, a alternativa da cultura do centeio na supressão de daninhas, matéria orgânica. Se você teve alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Siga o professor Beto Casale, @Beto Casale no Instagram e no YouTube, Carlos Alberto Casale. Siga ele, siga o grupo PET Agricultura Familiar. Deixe seu comentário aqui embaixo e curte esse vídeo. Beleza, pessoal? Até a próxima!